É alarmante como diversos segmentos da sociedade brasileira, especialmente a direita, a classe média e os 52% de mulheres que o elegeram, porque 52% dos homens votaram Bolsonaro. E os eleitores do Nordeste, que votaram contra, além da própria esquerda, eles tiveram tanta dificuldade em compreender a figura política de Jair Bolsonaro. Primeiro, a direita brasileira, historicamente preocupada com questões de eficiência, estabilidade jurídica e redução de impostos, nunca se esforçou para eleger um único governo. A direita ingenuamente acreditou, por mais de 20 anos, que o Partido Socialista brasileiro, liderado por uma figura que introduziu o marxismo na maior universidade brasileira, os representaria. O termo democrático no PSDB significa apenas que o partido opta por chegar ao poder através de mecanismos democráticos e não mais revolucionários, mesmo que tal processo pudesse levar 30 anos. Em nenhum momento prometeram manter essa democracia uma vez que alcançassem o poder. Em nenhum momento. Paradoxalmente, a esquerda também necessitava de Jair Messias Bolsonaro, visto que ela não poderia realizar cortes de gastos, desestatizações e limitar o aumento da dívida do governo sem ser politicamente prejudicada. Esse padrão já foi observado na Inglaterra, onde os conservadores frequentemente fazem reformas impopulares, como cortar custos e dívidas, e aí perdem as eleições subsequentes, entregando aos trabalhistas um governo estável. No contexto brasileiro, o funcionalismo público e as dívidas previdenciárias se tornaram uma carga insustentável para o orçamento do país, gerando competição entre os próprios setores governamentais pelos poucos recursos disponíveis. Porque deixaram para o Bolsonaro o jogo sujo e ingrato de ser o redutor de custos e dívidas, despedindo gente e benesses. Bolsonaro foi o primeiro presidente a reconhecer que o Brasil está tecnicamente falido, que a Previdência está insolvente, que o Estado está gastando demais e mal, como é o caso dos 37 ministérios. Obviamente, Bolsonaro foi duramente criticado e odiado por todos que seriam afetados, e eram muitos, mas teve que enfrentar discórdia, inclusive de conservadores e liberais, por não ser uma figura perfeita, sem vícios e defeitos, imaculada. Só que perfeito ninguém é. Reduzir custos é tarefa dura, desagradável. Fazer acordos e reduzir somente a metade não funcionam. A perda de Bolsonaro nas eleições, dizem alguns, foi por culpa dele próprio. Ele deu muitos tiros no pé, não escolheu suas batalhas, topou todas, não divulgou seus feitos e conquistas de fato, mas foram justamente aqueles que seriam os mais beneficiados que deram as costas e nunca o defenderam das gafes que cometia. Poucos foram à sua defesa argumentando, não foi bem assim, tiraram a frase do seu contexto, como a esquerda faz com muita eficiência, no caso de não há provas, por exemplo. Bolsonaro, sendo um militar e não sendo um político, pecava falando, sendo franco demais, articulando o que pensa de verdade ou o que o povo sentia. Agora teremos muita dificuldade
em ver um outro presidente comprometido com a redução de despesas e austeridade fiscal. Quem de direita vai se atrever a competir? Foi eleito com recursos próprios, sem apoio partidário e sem fazer acordos políticos custosos e ineficientes. Foi um partido de um homem só. Mesmo com as severas críticas desde o primeiro dia de governo, com sua personalidade incisiva e muitas vezes polêmica, Bolsonaro abordou questões que poucos antes dele se atreveram a tocar. E ninguém saiu noticiando conquistas importantes que terão resultados a longo prazo, como é o caso dos bancos comunitários, hipotecas para empreendedores, a lei da liberdade econômica, a não ser alguns poucos gatos pingados falaram sobre isso. Bolsonaro está longe de ser um político perfeito, mas é importante ponderar que a perfeição raramente é encontrada na política. Por isso eu não entendo o ódio dos 52% das mulheres brasileiras com relação a Bolsonaro, que estava lutando justamente pelo futuro delas e de seus netos, quando a oposição claramente está preocupada com si mesma. Bolsonaro foi o primeiro presidente com coragem de dizer não, algo inexistente num país de acordos e benesses, de compra de votos para dizerem sim. Seu estilo direto e por vezes controverso foi visto como inapropriado por muitos, especialmente as mulheres que o derrotaram dando 52% de seus votos ao mais simpático, Lula. Só que os desafios que o Brasil enfrenta não podem ser superados com discursos de paz e amor. Não temos mais recursos financeiros para agradar todo mundo. Durante seu mandato, a corrupção foi reduzida em 95%, cumprindo a sua promessa eleitoral. Mesmo assim, todos que votaram contra Bolsonaro concentraram-se nas alegações menores, como as relacionadas às rachadinhas passadas e de pequena monta contra os bilhões do Porto em Cuba e dezenas de outros casos. Ainda assim, liberais e conservadores mantiveram uma postura reservada e até contrária em relação a Bolsonaro, preferindo uma Simone Tebet como sucessora e lutando pela sua eleição como uma terceira via. Muitos pareciam preferir uma figura mais polida, com um discurso mais elegante, ainda que essas qualidades não necessariamente se traduzissem em ações eficazes. Em retrospecto, Bolsonaro foi uma figura política que rompeu com muitos padrões estabelecidos, o que desencadeou reações diversas e intensas. Enquanto alguns celebraram sua postura assertiva e foco na redução de gastos, a maioria lamentava suas falhas e o estilo confrontador. Independentemente, é inegável que a presença de Bolsonaro na presidência representou um período distinto na histórica política brasileira. Portanto, é fundamental enfatizar e analisar o legado de Bolsonaro com uma lente equilibrada, ponderando suas realizações e fracassos de forma justa, que ainda não vi ninguém fazer. A expectativa de que teremos novamente no Brasil um presidente que se comprometa com a redução de despesas, que seja eleito sem apoio partidário e sem acordos políticos, parece muito pouco provável. Bolsonaro foi uma figura única, com todas as suas falhas e acertos, em um momento único
da história política brasileira. O Brasil do progresso sentirá muito a sua falta. Eu fui